Bom dia, meus amados e queridos irmãos e irmãs. Como que vocês estão hoje? Como que vocês iniciaram o seu dia hoje? Estão firmes no propósito de Deus? Estão firmes nas orações, no conhecimento da palavra de Deus? Eu tenho certeza que sim, né? Porque somente ela, né? Somente a palavra de Deus e as nossas orações e súplicas ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? É que nos vai manter firmes e íntegros, né? Nos mandamentos do nosso Senhor Jeová, né? Então, meus amados e queridos irmãos, vamos dar início, né? A mais uma leitura e continuando sobre o tópico o que é o reino de Deus, né? Nós já conversamos um pouquinho sobre isso, já passei algumas informações, né? Orientações, e espero que esteja sendo de bom grado e de bom aprendizado a todos nós, não é verdade? Pois necessitamos muito do alimento da palavra de Deus, né? Para nos mantermos fortes, para nos mantermos de pé e prontos, né? E aptos a todas as batalhas que por aí vão se surgindo, né? Hoje vamos conversar um pouco sobre o título Apoie o Reino de Deus agora. Então eu já estou aqui com o meu instrumento, né? De trabalho, que é a Bíblia, né? Espero que vocês já estejam com a Bíblia de vocês, para que vocês possam acompanhar a leitura e conseguirmos, né, entendermos, né, o que o texto irá nos dizer, tá bom? Então vamos iniciar a leitura e agradecer a Deus, acima de tudo, por nos darmos, né, mais esta oportunidade. Ele nos honra com mais um dia de vida, né, para que venhamos buscar e adorar a Ele e pedimos a Ele que nos oriente e que nos dê discernimento, né, do que venhamos a ler, para que possamos compreender da melhor maneira possível e que isso venha servir de inspiração para a nossa fé e a nossa busca à salvação, não é verdade? Então, continuando, né, e dando início à leitura. Apoie o reino de Deus agora. Imagine que uma tempestade está se aproximando. Ela vai ser muito forte e vai causar grandes estragos. As pessoas recebem o seguinte aviso: alerta, saia das áreas de perigo, procure um lugar seguro. O que você faria? Com certeza você ia obedecer ao aviso. Então vocês veem, né, meus irmãos e minhas irmãs? Por aqui já deu para entender e compreender nitidamente, né, o que seria esse sinal de aviso. Hoje estamos vivendo em uma situação cada vez mais forte, cada vez mais nítida, através dos sinais que estamos tendo, né, que estamos vivenciando aqui na Terra, de que o final dos tempos está cada vez mais próximo. E a certeza absoluta de que a chegada do nosso Senhor Jesus Cristo está nos batendo aí. Está cada vez mais próximo, né? Então, muitas são as
orientações de alerta para que venhamos nos atentar a isso, para que venhamos nos preparar para este grande estrago, né, que está por vir aí, né? Então devemos nos atentar, devemos observar aonde iremos nos proteger, aonde iremos buscar proteção, auxílio, né? E essa tempestade que está por vir, somente uma pessoa poderá nos proteger, poderá nos guardar, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então vamos nos atentar, vamos nos orientar e buscar a proteção correta. Não vamos buscar proteção aonde não há uma rocha sólida. Porque você já pensou se quando esta tempestade começar, a sua rocha não for sólida, aonde você buscou a proteção não for um local seguro, com certeza, se você não estiver buscando essa rocha segura, ela vai vir, a sua proteção vai vir abaixo. E você não estará protegido, não estará seguro. Então esta proteção forte, esta rocha forte que vai nos proteger, que vai nos guardar, é o nosso Senhor Jesus Cristo, do qual retornará, né, pela segunda vez à terra, para aqui nos salvar, para aqui nos buscar. Não é verdade? E continuando a leitura. Não estamos muito perto de passar por uma tempestade devastadora, que Jesus chamou de grande tribulação. Em Mateus capítulo 24, versículo 21, nos diz assim, ó, Mateus, você pode estar pesquisando aí na sua Bíblia, tá? Eu vou ler aqui na minha. Se você não tiver a sua Bíblia aí no momento, né? Porque às vezes você está no seu local de trabalho vendo a este vídeo, ou está em algum local que não há acesso a uma Bíblia, aí você pode estar acompanhando, tá bom? Aqui pela minha leitura. E dentro do possível você pode estar revendo, assim que você tiver posse da sua Bíblia, revendo novamente os capítulos dos quais eu venho sempre passando, tá bom? Então vamos ver o que nos diz em Mateus 24, capítulo 21. Pois então haverá grande tribulação, tal como nunca ocorreu, desde o princípio do mundo até agora. Não, nem tampouco ocorrerá de novo. Então vocês veem, né, meus irmãos? Jesus já vem nos orientando, né? Desde quando Jeová, né, nos criou. As palavras aí foram expressas na Bíblia, né? Que haverá grande tribulação e do qual nem tampouco ocorrerá de novo. Ou seja, será a última tribulação que a terra irá sofrer. Não haverá mais outra. Então nós já tivemos o dilúvio, né? Já tivemos muitas outras manifestações da ira de Deus, que foi Sodoma e Gomorra, né? Dentre muitas outras que está relatado nas Escrituras. Mas essa será algo muito, muito maior. Muito maior.
e não haverá mais isso aqui na terra. Então será a última vez em que a justiça divina será feita. Por isso que devemos nos preocupar e atentar aonde estaremos buscando ajuda, a quem estaremos buscando a proteção, que vem somente do nosso Deus, né? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ainda há tempo, meus irmãos e minhas irmãs, de vocês refletirem, né? Há tempo de todos nós refletirmos e buscarmos ao Salvador, ao verdadeiro Salvador. Infelizmente, muitos são os que estão buscando ajuda e proteção àquele que quer ver a sua derrota, àquele que quer ver a sua morte. Infelizmente, conseguiram ser manipulados de tal forma que estão colocando a sua própria vida, a sua própria alma, né, em risco e perdendo a sua salvação, a sua vida eterna. Não é verdade? Não podemos simplesmente fugir dessa grande tribulação, mas podemos fazer algo para nos proteger. O quê? Então você vê, será algo que nós não vamos fugir, né? Não há para onde correr. E o que devemos fazer, né? Podemos sim fazer algo, mas o quê? No Sermão do Monte, Jesus disse: persistam então em buscar primeiro o reino e a justiça de Deus. Então você vê o que Jesus nos disse, né, lá atrás, né, no começo. Persistam então em buscar primeiro o reino de Deus. Em Mateus, perdão, em Mateus capítulo 6, versículo 33, nos passa a seguinte mensagem: persiste, pois, em buscar primeiro o reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então você vê, né, meus irmãos? Buscar primeiro ao reino de Deus. Só que existe uma questão. Quando a gente fala buscarmos primeiro ao reino de Deus, devemos estar cientes e convictos que devemos fazer a vontade de Deus. Devemos respeitar e seguir os seus mandamentos, para que venhamos ter a oportunidade, né, de conseguirmos buscar o reino de Deus. Senão de nada adianta, né, nós não buscarmos primeiro o reino de Deus, buscarmos, vou dar um exemplo, estamos buscando ao reino aqui da terra, ao mundo carnal, ao mundo repleto de pecado. E estamos deixando de lado, estamos deixando o propósito de buscarmos o reino de Deus. Aí quando o dia da grande tribulação chegar, aí é que nós vamos dar consciência da situação e vamos no último instante, no último momento, buscarmos o reino de Deus. Aí é tarde. Aí fica difícil, né? Como buscar algo, como buscar o reino de Deus em um momento de atribulação, né? Você já pensou em um momento em que a sua cabeça está vendo tudo o que está acontecendo, né? Os seus olhos estão vendo tudo o que está acontecendo, a sua cabeça ela vai virar uma bagunça se você não estiver em Deus. Se a sua mente não estiver focada
em Deus? Como que você vai ter controle da situação? Como que você vai ter domínio da situação se a sua vida não estiver focada, não estiver ligadas a Deus? Com certeza você não vai ter cabeça no dia da grande tribulação para tudo isso. Por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo vem nos mostrando, vem nos ensinando, né, nas Escrituras, que devemos buscar primeiro o reino de Deus, devemos nos preparar para o que há de vir, né? Então, continuando a leitura, como podemos fazer isso, né? Busque primeiro o reino de Deus. Isso significa que o reino de Deus deve ser a coisa mais importante na nossa vida. Em Mateus capítulo 6, versículo 25, nos fala assim, ó: Por esta razão eu vos digo, parai de estar ansiosos pelas vossas almas, quanto a que haveis de comer ou quanto a que haveis de beber, ou pelos vossos corpos, quanto a que haveis de vestir. Não significa a alma mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? No versículo 32, porque todas essas coisas são pelas quais se empenham avidamente as nações, pois o vosso Pai Celestial sabe o que necessitais de todas as coisas. Persiste, pois, em buscar primeiro o reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então vocês veem, né, meus irmãos? O que em Mateus capítulo 6, né, versículo 25 ao 33 nos diz. Muitas vezes, né, com certeza todos nós nos preocupamos em o que comer, em o que vestir, com o nosso corpo. Não quer dizer que não devemos, né, comer nada. Não quer dizer que nós não devemos nos vestir. Não quer dizer que nós devemos desleixar, abandonar, deixar nosso corpo, né? Não, não é isso. E sim, termos um controle, um controle. Muitas vezes deixamos de buscar a palavra de Deus, deixamos de buscar o conhecimento, né? Ou seja, o reino de Deus, porque estamos fissurados, estamos ligados em uma preocupação, seja ela com alimento, seja ela com bens materiais, seja ela com o aspecto físico. São muitas as questões, né? Muitas vezes falamos que não temos tempo, né, para lermos a Bíblia, para orarmos, para buscarmos a Deus. Não temos tempo. Falamos que nosso dia é corrido, a nossa vida é corrida. Só que temos tempo para buscar a tudo que é benéfico, a tudo que não é necessário. Quando na verdade o que se é necessário cada vez mais é a busca de Deus. E o inimigo, né, o adversário, ele está aí, te colocando o pecado da gula, te colocando o pecado do desejo, da ganância, da ira, da revolta. Então estamos abrindo todo o nosso tempo importante, tempo em que o nosso Senhor Jesus Cristo está nos aguardando, de braços abertos, que venhamos a Ele. Estamos entregando esse tempo importante
esse tempo precioso para agradar o inimigo. Por isso que hoje, meus irmãos, eu estou aqui. Eu poderia estar fazendo muitas outras coisas. Eu tenho vários costumes que eu gosto de fazer. Cuidar das minhas plantas, assistir às vezes uma televisão, escutar uma música. Mas eu prefiro estar aqui neste momento, me dedicando a Deus e dividindo o meu conhecimento, levando as vossas palavras a todos vocês. Prefiro. Porque isso está me alimentando, isso está me mantendo firme na fé e no meu propósito. Então, como eu falei lá no começo dos meus vídeos, não precisamos ser um expert, não precisamos ser doutorados em conhecimento da Bíblia. O que nós precisamos é respeitar e procurar seguir os mandamentos mais correto possível. Isso não vai ser no mundo de pecado em que vivemos, isso não vai ser assim uma coisa que vai te mudar da noite para o dia. Como eu disse, muitos de nós, às vezes, passamos anos, 20, 30, 40 anos cometendo pecado. E não vai ser em 10 minutos, não vai ser em meia hora, não vai ser em um dia, que você vai mudar tudo isso. Tudo se tem um processo, tudo se tem um tempo. E quando nós sentimos que Deus nos chamou para este propósito, nós devemos, a partir daquele momento, nos entregarmos e passarmos a mudar, a moldar a nossa vida, os nossos costumes. E eu tenho certeza, e creio nisso, meus irmãos, que a partir do momento em que venhamos a fazer isso, o nosso Deus fica feliz, porque Ele está vendo lá dos céus que o seu filho, que a sua filha, está retornando para Ele. E com certeza, quando retornamos ao Pai, saímos do nosso mundo de pecado, saímos do laço do inimigo, né? E nos retornamos ao Pai, muitas são as bênçãos que Ele vai nos derramar dos céus, não é verdade? Então, continuando a leitura. Porque o reino deve ser a nossa prioridade? Porque apenas o reino vai conseguir fazer o que nenhum humano consegue resolver os problemas da humanidade. Então vocês veem, ó, porque apenas o reino de Deus é que vai conseguir, né, resolver os problemas da humanidade. Aqui nesse mundo que nós vivemos, esse mundo carnal, esse mundo capitalista, se nós ficarmos ligados nesse mundo ao qual não pertencemos, você pode ver que é um problema atrás do outro. Se formos buscarmos a solução aqui nesse mundo de pecado, nós todos os dias vamos nos depararmos com um problema. Agora, quando buscamos orientação, quando buscamos ajuda ao reino de Deus, por mais problemas que venhamos a ter, nós conseguiremos ter a solução e não um problema atrás do outro. Então, tudo que vem do Criador é para a nossa evolução, é para o nosso aprendizado. Por isso que devemos buscar ajuda, buscar apoio ao que é correto, para que não venhamos perder tempo
com coisas que não vai nos ajudar, que não vai nos agradar. Não é verdade? Busque a justiça de Deus. Devemos fazer o máximo para viver de acordo com as leis justas de Deus. Como eu disse, meus irmãos, perfeito só existiu o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nenhum se iguala ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nenhum. Todos nós somos herdeiros do pecado. Todos nós temos um defeito, indiferente de qual ele seja. Mas todos nós temos a oportunidade de buscarmos a correção, de buscarmos a ajuda ao Criador e herdarmos a salvação. Por isso que devemos ser humildes. Nós nunca devemos nos colocarmos acima de alguém. Não é porque hoje eu estou aqui lendo isso para vocês, né, meus irmãos? Levando a palavra de Deus para vocês. Isso não quer dizer que eu seja perfeito. Não, eu não sou perfeito, sou pecador como todos vocês. Então, eu não posso achar que eu sou diferente. Eu não posso achar que só eu vou ter a salvação, que só eu vou ter o direito de ser salvo. Não, pelo contrário. Eu estou aqui passando para vocês que todos nós precisamos buscar a Deus. Todos nós precisamos passar por mudanças para que venhamos alcançar a glória de Deus. Então eu não sou nada mais, nada menos do que um simples humano herdeiro de pecado. De pecado. Todos nós não temos 1% de noção o que é um pecado. São tantas as formas de se cometer um pecado. São tantas as formas. Vivemos regidos em um mundo de pecado. Para todos os lados em que olhemos, tem pecado. Nosso pensamento tem pecado. Tudo tem pecado neste mundo. Agora, quando o arrebatamento, o dia da salvação chegar, e nós tivermos a honra de viver no novo reino de Deus, né? Na terra de Deus, aí sim lá será diferente. Lá será diferente, porque será governado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando a leitura. Quando decidimos por conta própria o que é certo ou errado, isso traz amargas consequências. Por quê, meus irmãos? Porque não estamos aptos, não temos qualificações para decidirmos o que devemos fazer ou não. Não temos direito de julgar, não temos direito de escolher, né? Porque muitas vezes agimos por impulso emocional, falamos pela vontade do nosso coração, às vezes o que o coração está desejando naquele momento. Em Provérbios, capítulo 16, versículo 25, nos fala assim, ó: há um caminho que é reto diante do homem, mas o fim posterior dele são os caminhos da morte. Então, meus irmãos, para finalizar aqui, né, a leitura, o que nos deixa bem claro aqui em Provérbios? Que muitas vezes optamos por caminhos que acha que é correto, que acha que é certo, não buscamos a orientação do nosso Deus, não buscamos a orientação. E quantos de nós, às vezes, quando tomamos alguma decisão, buscamos por algum caminho
e nos arrependemos. Na verdade, nós não buscamos, assim, se não buscarmos a Deus, nós não busquemos uma orientação. O que nós vamos fazer quando tomamos impulso por conta própria? Teríamos decepções, problemas, sofrimentos, e isso vai gerar mais consequência ainda na nossa vida. Por isso que devemos buscar a orientação do nosso Pai, do nosso Criador. Meus queridos irmãos, vou terminando a leitura por aqui. Tem bastante coisinhas aqui ainda para ler, né? Mas eu vou ler um pouco a cada vídeo para não nos sobrecarregar, tá bom? Mas vamos lendo, vamos aprendendo, que com certeza estamos agradando ao nosso Deus e nos aproximando um pouco a cada dia dele, né? E com certeza ele nos dará o tempo necessário para que venhamos a buscar a salvação. Porque ele está vendo que estamos buscando a isso. Ele sabe que nós iniciamos isso em nossas vidas. E ele vai nos dar o tempo necessário que precisamos. Pois ele é quem domina, ele é quem controla esse tempo. Meus queridos, que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe o dia de vocês, os vossos lares, o vosso local de trabalho. Que nenhuma maldade, nenhuma força negativa tenha poder de se aproximar da sua vida hoje. Que a unção do nosso Senhor Jesus Cristo seja derramada sobre a cabeça de todos vocês, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. E deixo o convite para que vocês venham a assistir o meu próximo vídeo e darmos sequência à nossa leitura. Tá ok? Até o próximo vídeo.